Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados que falam sobre suas trajetórias e assim inspirar você que quer trabalhar com dados, que já trabalha com dados e quer entender de alguma outra área ou está em transição de carreira. A convidada de hoje é a Amanda Paura, que é analista de dados numa empresa antifraude ClearSale. Amanda, seja bem-vindo ao Statisticast e se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Fernanda, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com o teu convite. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Amanda Paura, eu trabalho com dados, vão fazer 5 anos. Fiz formação em matemática, né? Desde lá fiz algumas especializações, uns cursinhos também, então tem bastante coisa aí para dar de dica, de caminho e experiência também de trajetória. Acho que eu trabalhei em 6 empresas nesses 6 anos, então tem bastante história aí para contar. Então, podemos começar. Como é que você começou a sua carreira? Você se formou em matemática e como é que você foi parar aonde você está hoje? Então, eu formei em matemática, né? E como Brasil, a gente não tem muito incentivo, principalmente em estudos de ciências exatas, né? Pesquisa. Então, tinha um grande tabu quando me formei de o que que você vai fazer agora, né? Até a pressão da família. Como matemática, todo mundo achava que eu só podia ser professora. E não que eu não gostasse, mas a experiência que eu tive, por exemplo, na escola pública, né? A metodologia de ensino, todo o sistema educacional do Brasil, que a gente sabe que é bem ineficiente, isso não me estimulava muito. Então, apesar de ter dado aula particular um tempo, eu saí da faculdade de matemática e fui trabalhar com investimentos, com consultoria de investimentos antes de entrar, né? E aí, no meio do caminho, eu conheci, através do Power BI, um amigo indicou para começar a estudar um software, que na época a Microsoft tinha acabado de lançar o Power BI. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, sobre análise de dados no Power BI, e de lá meio que fui puxando um gancho, né? Porque aí no curso o professor falava sobre a área de ciência de dados, e aí quando eu comecei a pesquisar sobre ciência de dados, comecei a ler sobre machine learning. Quando eu comecei a ler mais sobre machine learning, eu falei, cara, que match perfeito, né? Porque eu fiz matemática, nunca pensei na minha vida, apesar de ter estudado programação no ciclo básico, né, da matemática, nunca pensei em trabalhar com programação, mas unia para mim naquela época o útil ao agradável, né? Pegar tudo que eu já tinha aprendido de um conhecimento ali muito abstrato, colocar em prática com algo que estava muito promissor no mercado, né? 6 anos atrás, você olhava para o mercado e falava, cara, dados é o futuro. Quando É o você futuro. começou, era tudo mato, né, Amanda? Exatamente, e era o futuro, né? Então eu vi ali a oportunidade de eu ter uma boa oportunidade de carreira, né? Com crescimento, enfim, com portas abertas e usando o conhecimento que eu já tinha ali. Mas até costumo falar isso, não é, na verdade eu aprendi mesmo matemática e estatística quando eu comecei a estudar machine learning. Eu sempre falo isso, né? Na faculdade a gente aprende muitos conceitos teóricos, é muito A abstrato, teoria que você não sabe nem o que você vai fazer com isso, né? Eu acho até por isso que sabe? é normal, é comum. Ah, você fez faculdade de matemática, você vai ser professor, né? Porque o que mais, né? Eu falo isso, né? Eu sou formada em estatística e na faculdade de estatística eu não sabia como que eu iria usar todos aqueles conceitos, né? Eu achava que eu vou Sim. trabalhar para ficar demonstrando fórmula. Sim, e acaba sendo até um pouco chato, né? Às vezes desmotivador. Não sei na tua formação, mas eu estudei numa universidade federal aqui no Brasil. Então, a gente não tem um recurso computacional, não tem recurso tecnológico. Tanto que eu não me interessei, inclusive, para fazer a cadeira de matemática aplicada computacional, porque as aulas de programação no ciclo básico eram anotando código no caderno. Então, você não vê a coisa acontecendo. Apesar de você entender, isso é legal no sentido de você realmente entender a lógica ali, né, de você construir passo a passo do código, mas você não vê a aplicação rodando, né? A gente tinha uma vez a cada 15 dias aula no laboratório para testar o que a gente programava em Pascal ainda. Então, acaba não sendo muito estimulante. E até o mestrado, às vezes, em algumas universidades aqui no Brasil ainda são assim. Você faz um mestrado em computação e matemática aplicada, muito teórico. Nossa. E aí você entrou nessa empresa de investimentos, né? Aprendeu machine learning, e aí o que que Eu entrei, eu trabalhei um tempo, e aí eu resolvi sair, porque na verdade foi uma consultoria de investimentos imobiliários, o mercado imobiliário no Brasil também é um pouco complexo. Eu falei, não estou muito feliz aqui, acho que eu não me encontrei muito no ambiente, né?
E aí, nesse meio tempo que eu estava em casa pesquisando, foi que eu recebi a dica de um amigo, né, para estudar o Power BI. E aí eu entrei na internet, comecei a buscar um curso. Eu posso falar do nome das plataformas de curso? Pode fazer propaganda? O povo ama nome de É, dicas. então. E aí eu conheci na época a Data Science Academy, que é uma plataforma de formação mesmo, né? Tem várias formações, cientista de dados, engenheiro de dados, totalmente em português. E na época ele tinha 4 cursos gratuitos, que era a formação cientista de dados, a formação Big Data, o curso de Python gratuito e o Power BI. Eu comecei pelo Power BI. E ao longo desse curso na Data Science Academy, né, ele vai falando muito sobre a profissão ciência de dados. Aí ele começou a falar muito sobre Python. Dali eu já puxei também o curso de Python, já comecei a fazer o curso de Python. Aprendi até um pouquinho de R na época, porque eu comecei a caçar, né, cursos. Então, as plataformas, a edX, o Coursera, a Udemy, vários cursos assim, eu fui fazendo, fiz muitos cursos gratuitos. Aí fiz um curso também de estatística na época para revisar conceitos em R de Harvard na edX, se não me engano, que foi gratuito também. E aí fui estudando, comecei a estudar e montar currículo e mandar, né? Acho que foi o período mais inseguro assim, na minha vida, que eu estava no escuro, não tinha nenhuma pessoa que eu conhecia na área para me orientar em nada, mas eu acreditei e fiquei em casa. 4 meses sabáticos, que eu pedi demissão do trabalho, fiquei 4 meses sabáticos estudando em casa e consegui depois minha primeira oportunidade de estágio com networking, né? Mandando mensagem para amiga, uma amiga conhecia alguém que trabalhava numa empresa de tecnologia, enviou meu currículo e eu consegui uma oportunidade de estágio. Aí eu comecei estagiando. É a importância de você conhecer pessoas, né, que Sim, podem te ajudar como uma ponte ou até te motivar, que é o caso aqui do Statisticast, né, trazer pessoas para você conhecer sim. mais sobre determinada área. E naquela época era mais difícil, né? As coisas foram evoluindo muito nos últimos anos, mas foi o que eu falei, né? Quando você começou era tudo mato, quase não falava de Power BI, e hoje em dia está bem mais difundido, né? Qual foi uma grande dificuldade que você teve nessa sua trajetória? Então, eu acho que no começo, ansiedade. Acho que a maior dificuldade que eu aprendi assim a lidar ao longo do tempo é com o seu próprio mental. Acho que o teu próprio mental muitas vezes é a sua maior dificuldade. Pelo menos para mim, Fernanda, porque assim, querendo ou não, o fato de eu ter formado em matemática, isso foi uma coisa que facilitou muito minha trajetória. Diferente de algumas pessoas que às vezes estão fazendo migração de carreira, que vêm de áreas totalmente diferentes, né? Eu já tinha um conhecimento teórico em matemática, então a minha questão foi mais aprender a programação mesmo, aprender a lógica. No começo foi, assim, um pouco, não vou dizer que é difícil, mas também não é trivial, você tem que exercitar, né? A matemática a gente só aprende muitas vezes exercitando, entendendo e tal. Mas eu acho que a grande barreira para mim foi lidar com o meu mental, com a ansiedade e com a pressão, que eu me coloco, muitas vezes, né, de autocobrança, e a cobrança também da família, de tipo, você está formada, o que que você vai fazer agora? Você vai ficar em casa estudando? Quer dizer, não, vai trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Então, lidar, acho que muito com a pressão da sociedade, assim, e com a própria autocobrança que a gente gera, acho que foi a maior dificuldade para mim de lidar, de enfrentar, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas assim, relatos, né? Pessoas que falam comigo, é, parece que quem está começando a estudar vai com muita sede ao pote. Então, assim, eu comecei a estudar e eu quero saber que livro, eu quero saber que curso, porque eu já quero mês que vem estar com emprego. Então, calma, gente. Aconteceu isso com você? Você estava assim, querendo engolir tudo e já para começar a trabalhar mês que vem. E para você foi rápido, né? Porque você conseguiu em 4 meses, pelo que você falou. 4 meses. É. É porque, como você falou, naquela época era um campo a ser desbravado ainda, né? Há 6 anos atrás você tinha ainda muita abertura. Hoje em dia tem talvez um pouco menos questão econômica. Você não sabia o que que ia acontecer, né? Não sabia. E não tinha nenhuma referência, assim, também de pessoas, de nada. O LinkedIn não tinha essa propulsão que tem hoje, né? E até você buscar conhecimento técnico mesmo, tá? Não tinha tanta informação como tem hoje nessas áreas especificamente. Tanto que isso que foi para mim talvez uma vantagem, grande parte dos conteúdos que eu estudei lá atrás, tirando a Data Science Academy, que era uma das poucas plataformas que tinham curso em português, a maioria de coisas que eu aprendi foi através do YouTube seguindo canais muito de indiano. Nossa, tinha que aprender. Meu inglês ali naquela época era um nível, vamos dizer assim, médio, né? Intermediário ali, básico para intermediário. E eu tinha que aprender
com programação com indiano falando inglês, cara. Isso também foi um desafio de entender, ter que colocar ali aquela tradução automática do Google para entender, e principalmente para resolver exercícios, né? Porque eu fiz alguns cursos assim de Python, tipo da USP, na época, que tinha também gratuito no Coursera, que era muito legal o curso, porque ele era muito prático, ele tinha muitos cases, muito exercício, e você tinha que resolver, senão você não conseguia passar, né? Porque tem um emulador lá que você jogava o exercício, o programa corrigia para você conseguir passar. Então tinha que corrigir, tinha que fazer o exercício. Aí eu ia buscando, né, em fórum, Stack Overflow, YouTube, pessoas que já tinham resolvido aquilo ali, mas tinha que aprender tudo em inglês, não tinha muita coisa em português. E hoje em dia que tem, né? Que dica que você daria para pessoas que querem entrar nesse mundo dos dados? Acho que a pergunta é sempre também que área de dados, né? Porque dados é abrangente. Então, geralmente o que eu falo para as pessoas é pesquisa um pouco sobre o mercado, e tenta entender. Aí eu indico, às vezes, alguns canais no YouTube, tipo, da Rafaela Ballerini, o Levi Vitauskis, o Felipe Deschamps, enfim, tem vários canais, né, de pessoas que são bem famosas, de pessoas jovens também, que entraram nesse mundo da programação, para você entender o que cada área faz e tentar se identificar ali, né? Eu acho que eu vou ser mais feliz como um cientista de dados, ou como analista de dados, ou engenheiro de dados, ou, sei lá, quero desenvolver game. Cada área de programação, né, cada área de dados tem suas particularidades. Acho que o principal é isso, você entender quais são as áreas, pesquisar primeiro, ver qual área você se identifica mais, não que isso seja algo definitivo, porque no meio do caminho você pode mudar, né? E não é um problema isso, tá? Porque todo conhecimento, acho que você adquire, você vai levar e você vai aproveitar ele de alguma forma. Isso é uma coisa também que eu falo muito para as pessoas, pô, tá, escolhe uma área e vai, sabe? Dá uma pesquisada, olha e vai. Não fica também querendo acertar de primeira, ser perfeito, porque é melhor feito do que perfeito, né? Começa a estudar. Mas depois de olhar a área, aí sim, aí você vai olhar dentro daquela área quais são as disciplinas que você mais vai estudar, né? Sei lá, se você for um analista de dados, você vai ter que entender de algumas ferramentas, SQL, Power BI, Python ou R, hoje em dia mais Python, né? Que a galera acaba usando mais. Ciência de dados, você vai ter que aprofundar mais em machine learning, então você vai ter que ter um conhecimento mais sólido ali em estatística, um pouquinho de conhecimento também em matemática, ali, em álgebra linear, talvez até um conhecimento mais aprofundado, dependendo da área que você for para uma coisa ou outra. Enfim, mas acho que ser curioso é a melhor coisa, que você vai pesquisando, vai descobrindo e vai até se tornando autodidata também, que é uma coisa muito legal. E agora que você falou, né, que o pessoal tem que entender primeiro, né, o que eles querem fazer para ir seguir o seu caminho, né, porque dependendo, as habilidades que você precisa saber são diferentes. Você fala um pouquinho, então, do trabalho que você faz, você trabalha com antifraude, conta um pouquinho abre um pouquinho a janela para a gente, né, dessa É, possibilidade. Hoje eu trabalho na Clearseio com soluções antifraude, né? Então, é basicamente isso. A gente vive num país que é muito complicado, né? Você vê diversos ataques, fraudador faz rede de contato, e frauda o teu cartão de crédito, frauda o teu telefone, manda um e-mail para você com um link para você clicar e roubarem seus dados, né? E é justamente isso que a Clearseio atua, né? O core business da Clearseio, ele é bem abrangente, né? Para vários tipos de fraudes em vários segmentos de e-commerce, fintech, mercado financeiro mesmo, até o mercado não digital também, né? Então a gente trabalha com isso, assim, desenvolvendo soluções antifraudes para prevenir e também para detectar as fraudes que estão passando ali no mercado, né? Seja de roubo de identidade, agora estamos trabalhando também com análise de contas laranjas, enfim, tem vários segmentos de fraude. E quais são empresas que requerem esse tipo de serviço e o que que você detecta para essa empresa, por exemplo? Só um exemplo extra, assim, se você puder trazer. Assim, praticamente, a gente tem, a Crescer tem um portfólio bem grande de clientes, né? Mas basicamente, os principais são os bancos, né? Que olham ali muita transação, principalmente de cartão de crédito. Agora, olhando um pouco, começando a olhar para o Pix também, né? Que o Pix virou uma grande porta ali para fraude.
E o e-commerce também, para transações ali, principalmente por questão do roubo de dados, né? De roubo de cartão de crédito, roubo de CPF, de telefone, e-mail phishing, essas coisas, né? Que as pessoas clicam muito ali, muita gente cai. Então, é basicamente isso que a gente olha, tanto para prevenir a fraude, quando o fraudador está tentando, por exemplo, fazer uma fraude no seu cartão de crédito, a empresa que usa o serviço a terceiro é avisada ali, como também o aviso pós, né, após compra, porque, vamos dizer, você, Fernanda, teve seu cartão de crédito roubado, alguém passou uma compra e você olha ali no seu extrato e você não reconhece aquela compra. Você vai reportar para o banco, né, vai ter um chargeback ali da sua compra, e a gente vai analisar de fato se essa compra foi feita por você e você está tentando cometer uma autofraude, ou se não, ou se de fato você teve um roubo de identidade e alguém roubou o seu dado, entende? Então a gente trabalha assim, tanto na parte, tem serviços de real time ali, né, para pegar as pessoas na hora, como também a gente trabalha também com análise pós, né, de fraude, para reclamação de chargeback, por exemplo. Eu ia perguntar isso, porque já aconteceu aqui de eu receber mensagem assim: ah, seu cartão foi bloqueado porque tentaram fraudar, a gente vai te mandar espera de, sei lá, 5 a 7 dias. Eu tô, Uhum. tentaram? Quem? Quando? Onde? Eu não tô nem sabendo, né? Já que Sim. antes mesmo de eu ver que tem uma cobrança indevida no meu extrato, né? Porque tem muita gente que não vê. Então, é legal você dividir isso, né, para o pessoal saber uma área, né, Uma das áreas, é. principalmente com banco, imagina, né, tudo que você pensar em transação bancária, cartão de crédito, como eu acabei de falar. E a Amanda falou o Pix, né, que bomba no Brasil. Eu nem sabia que podia ter fraude com Pix, mas também nunca tinha parado para pensar nisso, mas pelo visto é. E eu sei que não é bem o tópico aqui da nossa conversa, né, do podcast, mas você pode dar dicas para nós, seres humanos normais, como a gente não cai nessas ciladas, o que que a gente pode fazer para não cair nessas fraudes? Olha, primeira coisa é ter muito contato com engenharia social, que a gente chama, né? Por exemplo, um número aleatório está te mandando mensagem no WhatsApp, sou da empresa tal, você pode passar seu CPF. Cara, não responde. Não passe seus dados para ninguém, ainda mais para pessoas que você não conhece. É bom você evitar passar seus dados até para pessoas que você conhece, porque às vezes a gente acha que conhece, mas não conhece as pessoas de verdade. Então, ter muito cuidado com questão de senha, não clicar jamais em link. Você ganhou na loteria. Você vai clicar ali. Ou então a Receita Federal, cara, recebeu mensagens assim. Vai na fonte principal, né? Isso aconteceu, inclusive, com meu pai várias vezes. Meu pai adora cair em phishing. Nossa. E aí recebe lá a mensagem: você foi notificado pela Receita Federal. Ele já fica desesperado, sai clicando. Não, cara, não clica. Entra no site da Receita Federal oficial, vai lá, olha o teu carnê, né, Leão, vê se a Receita Federal de fato, não clica em link nenhum e nem compartilha dado, principalmente CPF, telefone, data de nascimento, são dados seus pessoais e que daquilo ali muitos fraudadores conseguem roubar dados, né? Principalmente com phishing mesmo, que é o que a gente chama, né? Que é a isca ali do e-mail, do link suspeito. Quando vocês caem, eles conseguem entrar no teu sistema operacional, até com o seu sistema, o seu celular travado, por exemplo, né? Você acha, não está acontecendo nada. Eles estão ali mexendo em tudo, descobrindo suas senhas, descobrindo tudo. Isso é um grande problema. Uma coisa interessante que eu vi, tem um tempinho já, né? Eu não sei se ainda fazem isso, provavelmente sim, porque as pessoas que mais caem nesses phishings, né, de você clicar, ah, você receber uma mensagem que você acha que é de uma empresa e não é. São pessoas mais velhas, né? Que também são pessoas que estão ali ativas no Facebook e gostam de comentar em posts, principalmente esses posts aleatórios, de grupos aleatórios. Então, tem uma mensagem, né? Sei lá, tem uma imagem e fala assim: comente aqui embaixo a cidade que você nasceu. E eles fazem isso para pegar respostas das suas perguntas de segurança. Então, Exatamente. aí tem um cachorrinho muito fofinho. Comente aqui embaixo o nome do seu primeiro animal de estimação. E o pessoal, né, o pessoal desavisado, né, aquele pessoal que gosta de engajar, de comentar, e principalmente o pessoal mais velho, né, que não está atento ali à malícia, perspicácia dos fraudadores, eles vão e comentam, porque é aquela coisa colaborativa, né? Sei lá, seres humanos, a gente gosta, né, de Sim. participar.
E eles não sabem que estão dando respostas de possíveis perguntas secretas. E quando eu Sim, vi isso, eu falei, gente, é mesmo? Nossa, esse pessoal é muito esperto. muito. Acho que o grande desafio, inclusive, que a gente tem aqui no dia a dia é isso, é lidar com a criatividade do brasileiro. O brasileiro é extremamente criativo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E as pessoas mau caráter têm uma criatividade absurda. Eles inventam várias maneiras e a gente fica aqui tentando descobrir, né? Acho que a grande parte do nosso trabalho aqui é muito investigativo também, né? O que que eles estão inventando agora? O que que eles estão fazendo agora? Como que a gente vai pegar, né? Mas é muito legal. Você tem que tentar estar à frente, né? Assim, eles podem Sim, tentar fazer isso, né? Então, mas sim. tipo, realmente é como se fosse um policial tentando pensar ali onde que o bandido vai e tal. Exatamente. O que que ele pode fazer? Como ele pode tentar fazer, né? Que tipo de dados eu vou poder usar para tentar pegar isso aqui, para prever isso aqui? É muito legal essa área assim de fraude. Eu tenho gostado muito. Não foi, eu comecei trabalhando numa startup de dados, né, no mercado hoteleiro. É, com mais foco no mercado hoteleiro, né? Mas depois eu saí, trabalhei no meio de pagamentos também. Trabalhei um pouco antes de vir para a área de fraude, né? Trabalhei na área de telecomunicações. E depois que eu conheci a área de fraude, na verdade, numa experiência anterior, fazendo uma consultoria, inclusive, para criar um sistema de detecção de fraude com um banco de dados em grafo. E aí eu conheci essa área e falei, não, cara, eu gostei, porque eu acho que depois de 5 anos também de carreira, assim, eu comecei a pensar, cara, eu trabalhei um pouquinho com cada tipo de mercado, mas acho que eu cheguei num momento que eu queria me tornar especialista em algo, né? Quero me aprofundar em algo. No começo da minha carreira, como eu tinha vindo do mercado de investimentos, eu entrei para o mercado de dados, inclusive, pensando no futuro, trabalhar com o mercado financeiro, que era uma coisa que eu gostava muito de investimentos, mas também acabei me decepcionando um pouco com o mercado financeiro, e aí fiquei um pouco, cara, e agora, em que eu vou me especializar, né? Então, se eu olhar no meu LinkedIn, tem lá curso que eu fiz de análise quant, análise financeira com Python, eu focava muito nessa área. Mas depois que eu conheci a área de fraude, eu acho que eu me encontrei muito mais, principalmente como propósito pessoal, que eu sempre tive esse lado meu, tipo, o que que eu vou fazer com o meu conhecimento, sabe? Qual o propósito da Amanda no mundo? O que que eu posso contribuir com o conhecimento que eu tenho para ajudar a ter um mundo melhor, vamos dizer assim, né? Um lado mais que eu tenho, vamos dizer, idealista, assim, né? De contribuir com a sociedade de alguma forma, né? De fato colocar meu conhecimento para ser algo, enfim, que agregue. E aí, esse mercado de fraude eu achei muito interessante por isso, porque é muito investigativo e a gente tem que trabalhar muita criatividade também, né? Então, não é só a questão da programação, não é só... Isso aí acaba sendo meio que, como é que eu vou dizer assim, meio que o básico, né? A programação, o conhecimento em Python e análise de dados, isso começa a ser o grande problema começa a ser o negócio, olhar para o negócio, como solucionar um problema de negócio. Que esse eu acho que é outro ponto também muito interessante de falar para quem quer, principalmente para a área de análise de dados, ciência de dados, que é você precisa aprender estatística, sim, você precisa aprender programação, sim, mas você precisa aprender a resolver problemas. E isso daí vai um pouco além, assim, é um pensamento diferente, né? Uma perspectiva diferente do que o pensamento do hard skill ali, né? De programação técnica. Você vai um pouco além, você tem que ser investigativo, você tem que ser criativo, tem várias outras questões que não são tão técnicas assim, você tem que aprender a lidar também. Até porque a linguagem de programação não é um objetivo final, é só um meio, é só uma É só ferramenta. uma ferramenta. E É, agora, o resolver problema, esse é o seu objetivo final. Afinal, você foi contratado, você trabalha com dados, não é para usar o Python. O Python você usa para resolver um problema, que é para isso que nós todos somos pagos, né? Eu como professor, eu sou paga para resolver o problema, que é ajudar, né, auxiliar, passar o conhecimento de um livro para um aluno, com uma didática e tudo mais. Então, cada um sim. é, com com essa questão, né? Agora, falando nisso, Amanda, é, existe uma forma ou uma técnica de você aprender a resolucionar problemas? Ou isso aí só vem na marra mesmo, na prática? Como que você treina isso para, para entrar no mercado? Existe, sim, técnicas. Inclusive, eu recentemente ganhei de um líder meu um livro que eu estou terminando ainda, que para mim está sendo muito bom, porque
Eu aprendi um pouco na marra, né? Até que, assim, eu fui meio que aprendendo na prática mesmo a como lidar com isso. Também com a ajuda dos PMs, né? Com os POs, que isso é super importante dentro de um projeto, por exemplo, de dados, né? De você ter ali as skills, os líderes técnicos também que vão te auxiliando e te orientando. Então, com o tempo você vai aprendendo a pensar também sozinho, né? Na prática. E ter ideias, né? Ter criatividade para olhar e tal. Então, foi aprendendo muito na marra, mas eu estou aprendendo agora, recentemente, que existem técnicas e existem ferramentas, e que até eu posso mostrar aqui o livro que eu Pode. estou lendo aqui. Vamos lá. Esse livro aqui, ó, não sei se vai dar para ver por causa da câmera, que tá embaçadinho. Deixa eu tirar, ver se eu consigo tirar. Ou põe mais perto de você, assim. Assim, acho que é aqui, ó. Problem Solving, por exemplo, One to One, nome do livro, né? Que ele justamente ensina isso, você tirar uma ideia simples de um problema e você botar isso dentro de ferramentas que te auxiliam no pensamento crítico, né? De você olhar o problema que você tem, você vai olhar o problema de forma macro, você vai quebrar esse problema em diversas skills menores, e aí meio que você vai criando uma árvore de decisão, literalmente, num mapa, de preferência escrito, né? Porque quando a gente coloca as coisas, eu acredito muito nisso, né? Eu sou uma pessoa que preciso, às vezes, escrever coisas no papel, Eu consigo. porque eu estou escrevendo, eu estou vendo ali exatamente. Então, você vai literalmente criando mapas de decisões na sua cabeça. Ah, qual o problema que eu tenho? Eu tenho que jogar a bolinha aqui. Tá? Qual o tamanho da minha bolinha? Qual o tamanho... Você vai descrevendo. E aí, você vai literalmente criando mapas. Essa bolinha, ela quica, sim ou não? Né? Isso aqui pode acontecer, sim ou não? Como que eu resolvo? Aí você vai quebrando isso em menores tarefas e criando perguntas, enfim. Existem ferramentas, sim, esse livro ensina muito isso para você conseguir organizar o seu pensamento, e é que eles chamam de ser um solucionador de problemas, né? Você não ser a pessoa que fica no mental e fica girando em círculos, também não ser a pessoa que é criativo e proativo, mas não pensa, não faz perguntas críticas, né? Porque tudo vamos dizer assim, um apunhado de coisas que você tem que ter ali, que você vai desenvolvendo ao longo do tempo também com prática, que são os soft skills, né? Porque às vezes você também ser muito proativo, muito criativo, mas você não ser crítico, você gasta muita energia para chegar numa determinada resposta que no final não serve para nada. Então, você perdeu tempo. Então, a ideia é você ir quebrando isso em várias tarefas menores e todo o tempo, a cada passo que você dá, você ir analisando e vendo, eu respondi a minha pergunta? Eu estou no caminho certo? Será que eu preciso dar um passo atrás e ir em outra direção? Então, acho que a questão é muito essa, assim, né? De você, de fato, desenvolver um problema em sprints ali. Para isso que existe, inclusive, as metodologias Scrum, né? Que quando ela é bem aplicada, ela ajuda muito a você não ter retrabalho, nem chegar num ponto final e ver que você trabalhou pra caramba e não solucionou nada, né? E aí, ali dentro da sprint, você também vai conversando com seus amigos, né? Tirando dúvidas e debatendo, e as pessoas vão contribuindo com ideias, e a gente vai reformulando o problema, resolvendo o que já conseguiu, matando o que já conseguiu resolver, mas também sempre fazendo novas perguntas até chegar num ponto denominador que realmente funcione, né? Que você tem ali, de fato, uma métrica que te prove, aí você usa muito a estatística para te provar que você está certo. Isso é legal que você falou, porque te faz colocar numa posição de sentar e pensar, né? Do que somente agir. Então, assim, pelo que você está falando, né? Um livro que eu não conheço, já fiquei curiosa, já estou interessada, né? Mas, assim, eu tenho que fazer isso. Ai, tá, então tenho que estudar qual é a técnica estatística e qual é o código da programação. Não, calma. Mas você vai chegar, você começa a quebrar em pedaços, né? Tipo, sentar, pegar a caneta. Bem legal. E você sabe se esse livro tem em português ou se ele é só em inglês? Eu não sei. Eu ganhei ele, como eu te falei recentemente, né, do meu líder, foi um presentaço, e ele me mandou em inglês. Ele comprou na Amazon. Eu posso dizer que quem me entregou foi a Amazon, e eu posso te passar o nome aqui escrito para você botar aí também. A versão que eu tenho dele é em inglês, mas eu posso procurar para ver se tem em português. Ele foi escrito, inclusive, por um ex-consultor da McKinsey, né, que ele é japonês, e ele foi chamado pelo governo do Japão quando o governo do Japão quis reformular a metodologia educacional lá. Então, ele meio que foi ajudar, porque as pessoas no governo ficavam meio que discutindo sem chegar em lugar nenhum, e ele foi uma pessoa que implementou essa metodologia, né, na mudança, na formulação lá do sistema educacional deles.
E o legal desse livro é que ele diz assim, A Simple Book for Smart People. E ele começa com problemas solucionados para crianças. Os cases que ele coloca aqui são cases que ele ensinava para crianças no Japão para resolver problemas. Então, você vê que, assim, são técnicas que você não precisa ser um gênio. Qualquer pessoa pode usar essa técnica, aplicar e aprender a ser um solucionador de problemas, de fato, né? E isso é muito interessante. É muito interessante, até porque no prólogo do livro ele fala um pouco sobre a educação no Japão, né? E é um exemplo muito legal da gente seguir, assim, e se atentar. Com certeza, e o Japão é um país que é um exemplo na educação, né? Não só aquela coisa da educação formal, mas aquela, digamos, educação de casa, né, das crianças, né? Eu também, eu não conheço o Japão, mas é que a gente vê na internet, tipo, as crianças, elas acabam a aula e elas ajudam a limpar a sala de aula junto com a professora. Então, eles usam o banheiro. Eu acho que na Copa teve muito isso. Na época da Copa, tiraram uma É, vestiário do time do Japão depois do jogo. Eles deixaram tudo limpo, né? Que jogador sim, que vai jogar bola e depois ficar limpando o vestiário? Os japoneses. Então, eles são ali o exemplo da educação, né? Então, sim, sim. Eu inclusive, trabalhei agora assim que eu entrei na Clearce, a estagiária que trabalhava no meu time, ela veio do Japão, ela veio para o Brasil com 12 anos, né? Então, ela fez a formação básica dela no Japão e passou muito essa visão para a gente também, tipo, desde pequenos eles são ensinados assim, né? O seu lixo é seu, você convive em sociedade. Então, se você não está preocupado ali, né, com o teu ambiente, você tem que fazer. Então, eles têm realmente uma prática ali. Eu tive esse conhecimento ouvindo de uma própria japonesa, né? Então, foi bem legal, assim, conhecer um pouquinho mais de perto a cultura deles. com certeza. E é uma coisa que a gente não, às vezes, não é nem por mal, né? Mas a gente não cresceu assim. Então, a gente não tem Não. questão sei lá, deixar limpo, pensar no próximo, né? Como exemplos. Agora, Amanda, eu só queria que você perguntar, né? Você estava falando sobre a sua área, a área que você trabalha. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, tenho certeza que perguntam para você também, sobre roadmap, né? Ah, como é que eu faço para entrar no mercado? Como que eu faço? E eu não tenho uma resposta única ou simples, né? Afinal, depende do que você quer, depende das habilidades que você já tem. Me perguntam, por exemplo, professora, um livro sobre probabilidade. Mas é um livro para pessoas com que background? É tipo, nunca viu probabilidade na vida, ou viu na escola, né? Porque afinal a gente aprendeu na escola, ou já tem um pouco de conhecimento, se está na faculdade, é faculdade de estatística, de exatas, não é? E é para que. Então, assim, tem 1 milhão de ramificações. Mas, dito isso, uma pessoa que viu o que você falou sobre a sua área, né, de antifraude, também achou maneiríssimo, assim como você falou, né? Você, inclusive, passou muita empolgação aí, muita paixão pelo que você trabalha. Você já deu uma dica muito legal sobre a resolução de problemas, você já falou da importância disso, né? E deu essa dica de livro aí, que eu já estou colocando aqui na minha lista, porque eu quero ler esse livro. E assim, alguma outra coisa que você poderia falar, né? A pessoa quer trabalhar com antifraude, o que que ela precisa saber, o que que ela precisa fazer, o que que ela precisa estudar? Então, assim, para trabalhar com análise de fraudes, você está trabalhando com análise de dados, né? Então, vamos botar aí que você já decidiu que você quer seguir uma carreira de analista de dados e cientista de dados, né? Então, você vai precisar estudar ferramentas básicas. SQL, precisa saber como extrair um dado de um banco de dados, como fazer uma query, fazer até o conhecimento mais avançado mesmo, né? De, enfim, criar tabelas, criar procedures e tudo mais. Saber Python ou R. Hoje em dia, eu acho que no mercado, a maioria das pessoas acabam usando Python, né? Pelo menos a experiência que eu tive, assim, a maioria das pessoas que trabalharam comigo sempre usavam Python, mas pode ser Python R, uma linguagem estatística. Conhecimento em estatística é fundamental, né? Se for trabalhar também com modelagem, tiver um conhecimento pelo menos básico ali, né, de cálculo ou álgebra linear, pode ajudar também, né? E eu acho que seria basicamente isso, assim, né? Para você começar, vamos dizer, né? Acho que eu começaria isso, estudando SQL, estudando Python, e Python olhando mais para frameworks de dados, né? Que se trabalhar com pandas, com NumPy, Matplotlib, né? Que é a parte de visualização de dados, a parte de gráficos. Para a ciência de dados também olhar ali mais as bibliotecas de machine learning, né? Scikit-learn, o XGBoost, enfim, que são
são bibliotecas que se olham mais para essa parte de machine learning. E eu acho que é basicamente isso, assim, e com o tempo, e Excel também, a gente usa muito para fazer análise, principalmente análise rápida ali, tabela dinâmica, saber um pouco de fórmulas, ter um conhecimento ali de intermediário avançado no Excel, também é muito importante, principalmente dependendo da maturidade da empresa, né, tecnológica, que você vai trabalhar. E eu acho que é isso, assim, mas o principal, eu acho que é você ter muita proatividade, aprender a ser autodidata, né? Aprender a pesquisar, a ter curiosidade de buscar respostas, né? Saber ali. E com o tempo você vai aprendendo outras coisas, outras áreas, outras vertentes, outras ferramentas também que podem ser mais importantes, principalmente no conhecimento mais avançado ali para lidar com Big Data mesmo, né? O conhecimento em cloud, o conhecimento como é que eu vou dizer, em Spark, entendeu? Em linguagens distribuídas, assim, que aí são conhecimentos um pouco mais avançados, né? Mas o começo eu acho que é basicamente isso que eu digo para as pessoas. SQL, Python, visualização de dados e matemática e estatística. E como que você enxerga o mercado de dados hoje? Eu acho que a gente está passando por um momento econômico global e um pouco de recessão, né? E aí isso acaba afetando todos os mercados. Mas eu acho que o mercado de dados, o mercado de tecnologia em geral, é um mercado que, comparando aos outros mercados, ele tem sempre mais portas abertas. Apesar de não estar fácil para ninguém no momento, né, em nenhuma área, acho que é uma área que ainda assim você tem muitas portas abertas. Em algum momento de recessão, naturalmente, as empresas vão ficando um pouco mais criteriosas, né, em relação ao que elas pedem ali nas vagas e também um pouco mais, como é que eu vou dizer, reduzindo um pouco mais também o custo, né? Então, acaba sendo, enfim, mais difícil para todo mundo, mas eu enxergo ainda como um mercado promissor, tá? Qualquer área de tecnologia, porque a gente está num mundo sem volta, né? A tecnologia, ela só anda para frente, ela não regride mais. E independente, acho que do passo que a gente dê aí para frente, né, de tecnologia, que você anda falando muito da Web3, é, tecnologias de blockchain, por exemplo, que estão surgindo agora, metaverso, enfim, tem diversas áreas e tudo sempre vai precisar de análise de dados, né? A gente vive um mundo realmente Big Data, assim, então a área de dados eu acho que não tem como regredir. Mesmo com o chat GPT aí respondendo tudo, sempre vai ter uma pessoa que precisa ali estar por trás, verificando, vendo o que de fato é verdade, né? Analisando. Acho que, sei lá, eu enxergo como um mercado promissor ainda, tá? É o que você falou, né? São várias áreas que você pode Sim, trabalhar e dados vão sendo gerados cada vez mais. E tem que ter alguém para analisar ali, né? Por mais sim. que tenha Sim. o chat GPT, tem que ter alguém falando para o chat GPT, né? Chat GPT, O que né? que é verdade, o que que é mentira também, né? É. Sim, sim. E é muito, assim, se você olhar, inclusive, eu acho curioso isso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a estudar nessa área de dados, você tinha basicamente três opções ali de carreira de dados, né? Ou você era analista de dados, ou você era cientista de dados, ou você era engenheiro de dados. Hoje você já tem o engenheiro de machine learning, o analytics engineering, você já tem várias outras vertentes. Então, conforme o mercado da tecnologia vai avançando, você vai criando mais ramificações, porque você vai precisando de profissionais que sejam mais especialistas em alguma ponta, né? Então, você, agora, por exemplo, a Web3, você já tem vagas aí no mercado que estão surgindo, procurando pessoas especialistas em dados da blockchain, né? Daqui a pouco você vai ter pessoas especialistas em dados do metaverso, e, enfim, são várias ramificações, tanto da parte de conhecimento tecnológico, como da parte de conhecimento de negócios também, né? Porque ainda tem essa ponta, né? Porque dados você pode trabalhar com vários tipos de negócio. E se você principalmente quando você já vai avançando mais na carreira, assim, se você é especialista numa área de negócio, isso é muito interessante também, né? Porque você já conhece o mercado, você já conhece os problemas, as dores dos clientes, das empresas, né? Então, sempre acho que não tem uma coisa que não tem como andar para trás, sabe? Acho que é daqui para frente. Talvez quanto mais isso evolua, mais os profissionais precisam ser especialistas em alguma coisa, né? Então, que é inclusive uma coisa que eu falo. Se você não é uma pessoa que está disposta a estudar para o resto da vida, não venha trabalhar com tecnologia, porque
Se você ficar 2 meses sem estudar, você está sempre atrasado. Não tem- mesmo estudando todo dia, você já está atrasado, né? Porque tem muito mais tecnologia do que a gente tem capacidade de aprender. Mas tem que estudar a vida inteira. Está sempre se atualizando e aprendendo, né? E aí, às vezes, é aquilo que você falou, você se preparou para trabalhar numa área, e aí você entrou em outro e viu que era aquilo que você gostava. Então, Sim, pode acontecer isso também, né? sim, sim. Eu conheço, tem vários amigos que entraram comigo na época de estágio como cientistas de dados e hoje viraram engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, foram migrando de área, né? Se identificando mais. Legal. E você deu uma sugestão maravilhosa de livro aqui, mas eu vou entrar na parte de sugestões, né? A do livro foi dado, mas eu queria agora pedir uma sugestão de uma pessoa ou um canal que já te inspirou muito para você trazer para se inspirar outras pessoas também. Acho que eu vou falar muito do começo, assim, né? Principalmente quando eu estava aprendendo Python, eu usava muito o canal de Sendex, eu posso depois te mandar o nome escrito, e o Edureka também, que ensinava muito Python. Mas o canal que eu sou apaixonada, e eu acho que qualquer pessoa pode aprender muito, não só programação, mas matemática também, estatística, é o Tree Blue and Brown. Eu sou, não sei se você conhece esse canal, eu sou apaixonada por esse canal. Acho que se ele existisse na época que eu fazia faculdade de matemática, teria me poupado muitas noites de estudo, assim, de madrugada, porque é um canal extremamente didático, você consegue visualizar ali graficamente, né, acontecimentos de uma rede neural, de um, sei lá, de um teorema fundamental do cálculo, e aquela... É muito didático, aquilo é incrível, aquele canal, eu sou apaixonada. Então, acho que Tree Blue One Brown é meu top um assim, de canal de fazer, como é que é o nome que chama? De fazer maratona no Netflix, eu faço maratona no True Blue on Brown, às vezes. E os links vão ficar linkados aqui embaixo. Então, a gente está encerrando o nosso papo por aqui. Amanda, eu gostaria de agradecer a sua participação e pedir para você deixar a rede social que você usa, convidar o pessoal para te seguir, te acompanhar por lá. Tá bom. Eu uso um pouquinho o meu LinkedIn, né, de vez em quando, e o meu Instagram também, hoje mais para fazer, mais pro lado pessoal, mas de vez em quando eu posto algumas dicas assim também, né, principalmente porque tem muitas pessoas que vêm me perguntar roadmaps para carreira, então às vezes eu vou postando mais dicas. O meu Instagram é @amandapaurads e o Instagram e o LinkedIn é Amanda Paura. E também estarão linkados aqui embaixo. Amanda, muito obrigada por participar do Statisticast. Eu adorei conhecer você, saber da mais sobre a área de antifraude e saber sobre a sua carreira. Muito obrigada. Tá? Obrigada a você, Fernanda, pelo convite. Foi um grande prazer te conhecer também. E até a próxima. Tchau. Ah, e falando isso, adoro os seus posts do Instagram sobre estatística, muito, muito bons. Ai, obrigada. Tchauzinho. Beijo, tchau.